Do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glórias a Deus. Já nos preparamos aí em louvor. Agora vem aí, meu amado irmão, uma palavra ao nosso coração. E tenho a certeza que o Pai vai falar conosco, irmão, através de sua palavra. Porque a maior riqueza que a gente tem. Há uma profecia, irmão, no livro de Miqueias, se não me falha a memória, em que haverá tempo em que eles vão ter fome e sede, não é de pão e nem de água, é de ouvir as palavras do Senhor. Esse tempo vai chegar. Por quê, pastor? Porque vai cessar, irmão. Você entende? Vai haver esse tempo. E a palavra de Deus, ela não falha. A Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E existe crente que nem sabe disso, irmão. E hoje você tem a oportunidade de saber. Então, se hoje você tem fome, tem sede, hoje tem palavra na nossa mesa. Então, irmão, enquanto a gente tem a oportunidade, vamos comer dessa palavra. Porque vai haver tempo que você vai querer ouvir um pregador da igreja. Vai haver tempo que você vai querer ouvir um pastor da igreja. Quem entendeu já está dando glória. Você entende? Então, aproveitemos essa oportunidade. Enquanto tem pão na mesa, comemos do pão. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aos nossos amados irmãos aí do outro lado, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenho a certeza que mais uma vez, meu amado irmão, o pão sem fermento há de ser colocado na mesa. E o Senhor vai falar contigo, meu amado irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Irmão Dudu, por gentileza, chegue para cá. Glórias a Deus. Boa noite, igreja. Salve a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor, amém? Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor venha estar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Queria saudar os amados irmãos, as amadas irmãs que estão chegando através da web rádio, através do YouTube. Seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor venha estar sobre o seu lar também nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas sem mais demoras, pega a poderosa palavra de Deus e abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Quem vai achando, vai glorificando o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Todos encontraram? A partir do primeiro versículo. Assim diz a poderosa palavra de Deus. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona, e era trazido um varão, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Versículo de número 4. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Versículo 7. E tomando-o pela mão direita, e levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Diz a poderosa palavra de Deus. Podem tomar assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amado irmão, amada irmã que me ouve aqui, os irmãos que nos ouvem através da internet,
O texto que eu acabei de ler aos nossos corações é muito conhecido de todos nós. A cura de um coxo. O discurso de Pedro no templo. Amado irmão, quero trazer algo aos nossos corações que o Senhor colocou no meu coração, eu quero compartilhar com você. Debaixo do tema, nos passos do mestre. Nos passos do mestre. Como assim, irmão Dudu? Sabe quando um pai e um filho caminham na praia, descalço, e o pai vai na frente, caminhando, e na areia fica as suas pisadas. E logo depois vem a criança, querendo também caminhar sobre a pegada dos pais. Nos passos do mestre. Amado irmão, amada irmã, a gente vê aqui, a gente analisando esse texto, a gente consegue ver que os discípulos, eles estavam caminhando igual a Cristo Jesus. E por isso, essa igreja causava tanto impacto por onde passava. Vidas eram transformadas. Como disse o pastor Gabriel no começo, eles não tinham somente a palavra, mas eles eram dotados do Espírito Santo. E é isso que fazia a diferença. Porque você vai ver no versículo de número 1, Pedro e João subiam juntos ao templo. Irmão, a gente olhando assim, parece que não tem nada demais nisso aqui. Mas Pedro e João estavam indo ao templo. Aí você já parou para analisar que eles estão indo no templo depois que Jesus entrou dentro do templo com uma zorraga e fez uma faxina? Então olha só. Eles estão indo no lugar onde o mestre foi e fez uma faxina. Só que agora, entenda bem o que eu vou dizer, eles estão indo lá sem Jesus, fisicamente. Aí você imagina eles terem que enfrentar aquele povo. Imagina eles chegando perto do templo e as pessoas que estavam ali diziam, cochichavam, vou conjecturar para você entender. Mas será que esse aí não é o pescador que andava com o Nazareno? Só que eles tinham algo em comum, uma ousadia. Irmão, será que a gente teria coragem de voltar num lugar desse? Se a gente andasse com Jesus e Jesus chega no templo e faz uma faxina daquela contra o comércio, será que um tempo depois a gente teria essa ousadia de voltar naquele lugar? E dessa vez, sem Jesus? Irmão, às vezes a gente deixa de vir no culto por tão pouca coisa. Às vezes o irmão olha meio feio pra gente, aí no próximo culto a gente já não vem. A gente arruma desculpa em tantas coisas pequenas, mas eles não. Mas por que isso? Porque eles eram cheios do Espírito Santo. Então eles eram pessoas que tinham ousadia. Você vai ver, Pedro era um antes do Espírito e outro depois do Espírito. E você vai ver que eles vão chegar dentro do templo e vão fazer um rebuliço lá dentro. Eles já começam a transformação da porta para dentro. Eles já vão chegar na porta e vão curar esse homem. Vão chegar lá dentro e vão pregar. Tanto que no versículo de número 4 começa, capítulo de número 4 começa a perseguição contra eles. Mas o que eu quero atentar nesse primeiro versículo é, será que a gente tem essa ousadia? Será que a gente teria essa ousadia? Se hoje o Senhor pedisse para a gente, ei, volta lá aonde tu me conheceu. Volta pelos lugares aonde tu andavas e anuncia o Evangelho. Será que a gente teria a mesma ousadia de chegar naquele boteco onde a gente enchia a cara e hoje falar de Jesus? Para os companheiros de copo, será que a gente teria essa ousadia? Será que a gente seria cheio do Espírito Santo? Porque imagina o que eles passaram para entrar dentro do templo. Imagina ter que enfrentar aquele povo todo novamente. Imagina eles chegando perto do coxo e um gritando, ei, esse aí andava com o Nazareno. Já imaginou? Só pessoas cheias do Espírito Santo conseguem fazer isso. Só pessoas
que pagam o preço conseguem fazer isso. E aí, sabe o que é mais interessante? É que eles não vão lá de qualquer forma. Eles não vão lá para ver o que ia acontecer. Eles vão lá com um propósito: oração. Não, eles não vão lá para passear, vou lá ver o que vai acontecer. Não, eles saíram de casa debaixo de oração. Então eu vejo eles aqui fazendo algo interessante, construindo um altar de oração dentro do templo. Irmão, porque existem pessoas dentro da Bíblia que a gente tem que aprender com elas. Abraão era um deles. Aonde Abraão chegava, ele construía um altar para Deus. Ele estava numa tal cidade, Deus mandava ele para outra, e a primeira coisa que ele fazia quando chegava lá, estabelecia um altar a Deus. A gente vê Daniel. A Bíblia diz que ele era um homem que orava 3 vezes ao dia ao seu Deus. E tem algo interessante. Eles fazem um concílio para tentar pegar Daniel, para que ele viesse parar de orar. Mas só que o lindo que a Bíblia diz é que Daniel sabia a lei que o rei tinha estabelecido, mas mesmo assim ele vai para o seu quarto e ora a Deus. E ele orava virado para Jerusalém, para o templo. E aí vamos um pouquinho mais. Jesus Cristo, agora falando do Mestre, aonde ele chegava, ele estabelecia um altar. Você vai ver Lucas capítulo de número 24, quando ele está indo no caminho de Emaús, com os 2 discípulos, e a Bíblia diz que ele começou a pregar, e aí a Bíblia diz que ele fez como se fosse adiante, e os discípulos convidaram que ele entrasse na casa, que ficasse com eles. E quando Jesus Cristo entra dentro da casa, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele ora. Irmão, isso é fundamental. Aonde a gente estiver, criar um altar de oração ali para Deus. Aí vamos para o apóstolo que o pastor Gabriel falou no início. O apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, às vezes falta dedo para a gente contar os lugares que ele orava. Orava na prisão, Paulo e Silas. Orava na praia. Orava no navio. Orava em qualquer lugar. Irmão, às vezes falta para a gente edificar altares de oração onde a gente está. Às vezes a gente se questiona, mas por que eu não consigo falar a palavra de Deus no meu trabalho? Às vezes falta levantar um altar de oração no seu trabalho. Porque Paulo diz em Colossenses capítulo de número 4, versículos 2 e 3, que através da oração vai ser aberta a porta da palavra. Talvez a gente até que dentro da casa de oração consegue falar da palavra para um irmão, para uma irmã, mas quando chega lá no trabalho não consegue, porque falta o altar da oração lá. Falta o altar da oração onde a gente chega. Por que tem lugares que é fácil da gente falar da palavra e tem lugares que é difícil? Porque nesses lugares que são difíceis é porque ainda não foi criado um altar de oração lá para a porta ser aberta. Amado irmão, eu vejo algo interessante aqui. Eles tinham compromisso com esse horário de oração, porque a Bíblia vai dizer, e era a hora a 9. Então era mais ou menos assim, bater cartão. Eles tinham esse compromisso com a oração. Irmão, a gente sem oração não tem unção para fazer a obra. Irmão, a unção não vem em ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir. A unção vem na oração e na imposição de mãos. Irmão, e a gente vê que o mestre era uma pessoa que cobrava oração. Lembra que ele disse para Pedro? Pedro, não pudesse velar comigo 1 hora? Então olha só, Jesus Cristo está dizendo, entre aspas, que 1 hora de oração é quase nada. Porque ele disse, não pudesses velar comigo 1 hora? Irmão, qual tem sido o nosso período de oração? Quanto tempo a gente tem se dedicado no ministério da oração?
O ministério da oração é um dos mais poderosos que tem, mas é um do que todo mundo não quer. Sabe por quê? O ministério da oração é quando ninguém nos vê. É o mais importante, mas é o que as pessoas menos querem. Por quê? Porque não traz holofote nenhum. Aí às vezes a gente se pergunta: irmão Dudu, como é que eu vou orar no trabalho se eu tenho que trabalhar? Ora em espírito. Deus é espírito. Irmão, a gente não tem desculpa para não orar. Então, a gente quer andar nos passos do mestre, mas quer ser crente que não gosta de orar. Então a gente vê aqui, ó, eles vão levantar esse coxo pelo nome de Jesus, mas por quê? Porque eles tinham óleo sobre a vida deles. Irmão, eu sei que você está cansado de ouvir que tem que orar, mas a pergunta é: você tem praticado o que tem ouvido? Irmão, ouvir não vai levar ninguém para o céu, o que vai levar é praticar a palavra. Irmão, ouvir até o diabo ouve, mas pergunta para ele se ele pratica. Essa é a diferença. Irmão, a gente tem que ter uma vida de oração. Irmão, olha só. Já vou pular para o próximo tópico, mas vou falar isso aqui para você entender. Irmão, quando você está com uma pessoa que você gosta, seu esposo, sua esposa, um amigo, você gosta de falar com ele pouco tempo ou bastante? E com Deus? Por que a gente diz que ama tanto a Deus, mas quando é para conversar com Deus é 5, 10 minutos no máximo? Irmão, quanto mais a gente conversa com uma pessoa, mais intimidade a gente tem com ela. Tudo parte do princípio da oração. O fundamento. É nas orações que a gente ouve Deus falar com a gente. Uma das maneiras dele falar com a gente é nas orações. Mas Deus tem inúmeras formas de falar com a gente. Mas a gente só tem uma forma de falar com Deus, que é através da oração. Às vezes a gente se pergunta: aí, por que Deus não fala mais comigo? Mas será que a gente está falando com Deus? Não, isso é o básico do Evangelho, a oração. Irmão, não consegue orar de joelho? Caminha. Ninguém tem desculpas para não orar. Aí às vezes a gente quer crescer na fé, mas não quer orar. Quer ter unção sobre a vida, mas não quer orar. Quer ser liberto, mas não quer orar. Quer ouvir Deus, mas muitas vezes nem fala com Deus. Mas vamos lá. E aí, outra coisa interessante é o versículo de número 2. E era trazido um varão, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Olha só, primeira coisa, tem o templo, tem a porta. Irmão, a gente não foi feito para ficar parado nas portas da vida. A gente não foi criado por Deus para ficar parado nas portas da vida. Na porta de um boteco, na porta de um cabaré. A gente não foi feito para ficar nessas portas, irmão. A gente foi gerado por Deus para quê? Para entrar na porta do templo de Deus. Átrio Santo e Santíssimo. A gente não foi feito para ficar de fora do templo. A gente foi feito para ter uma comunhão com Deus dentro do templo. Mas só que tem as portas da vida que nos impedem de entrar. E muitas vezes, as portas da vida, elas têm uma característica. Elas são formosas. Aos olhos parece que elas são belas, que são atraentes. Mas essas portas nos impedem de ter uma comunhão com Deus. Nos impedem de entrar no templo e adorar a Deus. Irmão, a gente não foi feito para ficar
coxo nas portas da vida. Jesus Cristo não diz que Ele é a porta para a gente ficar na porta. Tem que passar pela porta. Mas sabe o que é interessante? É que essa porta aqui diz que era formosa, de Jesus não diz nada. Às vezes a gente fica paralisado nas portas formosas que aparecem na vida. E aí a gente fica coxo. A gente não consegue adorar a Deus. Por quê? Porque está paralisado na porta formosa. Está pelo lado de fora do templo. É alguém que não tem comunhão com Deus. Porque só entra dentro do templo aquele que se consagrava a Deus. Irmão, são pessoas que nem no átrio chegava. Que dirá no Santíssimo? Que dirá no Santo dos Santos? Irmão, são aqueles que sobram para eles só a corda para puxar quem está lá dentro se morrer. Quer dizer, pessoas que não têm comunhão com Deus. E aí, sabe o que é interessante? É que a gente não pode ficar paralisado nas portas. Irmão, toda porta, ela tem uma fechadura. Aí deixa eu fazer uma ligação. Irmão, o que está dentro da porta do nosso coração? Já falei isso aqui umas 2, 3 vezes, mas vou repetir. O ser humano sempre vai ter duas coisas batendo na porta do seu coração. A primeira está lá em Gênesis. Eis que o pecado está à porta, cabe tu dominar sobre ele. E a segunda está lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Só que aí vem a pergunta que eu gosto de fazer: quem está batendo a porta do nosso coração? Porque se o pecado está batendo a porta do nosso coração, é porque Jesus está dentro. Agora, se Jesus está batendo a porta, é porque quem está dentro de nós é o pecado. Quem está dentro do nosso coração? Quem está dentro da casa? Quem está dentro do nosso templo? Irmão, se o pecado está batendo a porta, está tudo bem. O problema é se Jesus está batendo na porta do nosso coração. Aí é porque o morador é o pecado. Aí olha só, versículo 3. Ele, o coxo, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Olha só, então a cena é essa. O coxo está aqui, e está passando por ele, está vindo 2 discípulos. A Bíblia diz, e ele, o coxo, vendo a Pedro e a João. Primeira coisa que ele vê, Pedro e com quem Pedro andava. Ele vê Pedro e a sua companhia chamada João. Irmão, muitas vezes antes das pessoas falar com a gente, elas vão ver com quem a gente anda. Porque ele está só vendo. Ele está vendo, eles estão vindo e ele está vendo. Ele está vendo Pedro e com quem Pedro anda. Irmão, quem tem sido a nossa companhia? Com quem a gente tem andado? Irmão, já tem um ditado aí no mundo que diz: me digas com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Quem tem sido a nossa companhia na caminhada? Quem tem sido a nossa companhia até o templo de Deus? Irmão, não tem como a gente querer ser discípulo se a gente anda com os fariseus. Discípulo que é discípulo e começa a andar com os fariseus, resta para ele uma forca.
Judas, discípulo, começou a andar com os fariseus, se enforcou. Com quem a gente tem andado, irmão? Quem tem sido a nossa companhia na caminhada? E as pessoas estão vendo. Irmão, imagina, se o coxo já está vendo com quem Pedro está andando, que dirá Jesus? Irmão, é aquele negócio. Você vai no mercado, compra 10 maçãs, só que uma está podre, e ela está ali junto. Irmão, se a gente não tirar ela, ela vai contaminar o resto todo. Talvez a gente pode andar com 10 pessoas boas, mas se tiver uma no meio que está contaminada pelo pecado, se a gente não sair de perto, daqui a pouco o pecado dela pega a gente. Mas é aquele negócio. Quando a gente sai da comunhão dos santos e vai até um lugar, ou a gente vai para evangelizar, ou a gente é evangelizado. Ou a gente vai para limpar com a água da palavra, ou a gente volta sujo pelo pecado. Irmão, ou a gente limpa, ou a gente é sujo. Essa é a diferença. E ele vê Pedro e João. E olha só que interessante. Versículo de número 4, que é onde eu quero chegar. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Irmão, primeira coisa que eu aprendo: Pedro com João. Um tem a unção e o outro tem a intimidade. Um diz levanta e o outro diz amém. Pedro com João. Irmão, a gente tem que andar com pessoas que creiam no milagre. A gente tem que andar com os malucos do evangelho, que creem na loucura de Deus. Irmão, Pedro vai estender a mão, mas quem vai dizer o amém é o João. Irmão, vou fazer uma conjectura para você entender. Se fosse Pedro com Tomé, será que tinha dado certo o milagre? Porque Pedro vai liberar a palavra e ele não vai andar. Pedro vai ter que pegar pela mão. Aí imagina se for Tomé. Claro, estou conjecturando para você entender o que eu quero dizer. Irmão, ande com pessoas de fé. Ande com pessoas de fé. Pedro com João. Precisou de 2. Para confirmar a palavra que tinha sido liberada. Irmão, e sabe o que é mais interessante? É que a Bíblia vai dizer, fitando os olhos nele. Aí a Bíblia diz que Pedro e João vão olhar para ele. Para quê? Irmão, antes de a gente tomar uma atitude, a gente tem que ver a situação. Porque a gente precisa ver a situação para poder resolvê-la. Então olha só, eles vão olhar para o coxo. Eles vão olhar para ele para ver o que realmente ele precisa. E aí, olha só. Irmão, quem sabe as outras pessoas que estavam entrando no templo, estavam tão preocupadas com a sua adoração, que ninguém ligava para o coxo. Não parece a parábola do bom samaritano? Passou o sacerdote, passou o levita, e ninguém ajudou. Irmão, de nada adianta a gente vir adorar a Deus, mas não estender a mão para o necessitado. Amarás a Deus e o teu próximo. É 2 os mandamentos. E sabe o que é interessante? Irmão, para levar esse coxo até a Porta Formosa, qualquer um poderia fazer. Agora, para fazer ele passar da porta para dentro, só quem conhece Jesus. Porque a Bíblia diz que todo dia ele era trazido e colocado na porta. Então quer dizer, qualquer um trazia. Agora fazer ele passar da porta para dentro, só quem conhece Jesus. Só quem tem intimidade com Jesus Cristo. Eles traziam ele até na porta e deixavam ele ali. Só que está chegando alguém que conhece Jesus. E sabe o que é interessante? É que a Bíblia diz que ele está aqui
desde novo, mas a Bíblia não diz que alguém já tinha falado de Jesus para ele. Muitas pessoas hoje são coxas porque ainda não ouviram falar de Jesus. Irmão, Jesus poderia muito bem descer aqui na terra e evangelizar os homens e as mulheres, mas Ele conta comigo e com você. Irmão, tem pessoas que estão coxas porque ainda não ouviram falar de Jesus. Tem pessoas que ainda não entraram no templo da adoração de Deus porque faltam Pedro e um João falar de Jesus para ele. E sem contar que se a gente não falar, a gente vai ser cobrado. Paulo diz, vem lá do Antigo Testamento de Ezequiel, mas Paulo diz, desde agora eu estou limpo do sangue de vocês, porque durante 3 anos eu não deixei de pregar de dia e de noite para vocês. Atos 20, 26 por ali. Você vai ver Paulo dizendo que ele estava livre do sangue daquelas almas. Por quê? Porque ele tinha anunciado Cristo. Então imagina o que vai acontecer com a gente se a gente não pregar Jesus. E aí sabe o que é interessante? Irmão, apontar, preste atenção. Apontar uma clínica para um drogado, qualquer um consegue. Agora, apontar a verdadeira libertação em Jesus só quem é discípulo. Irmão, as pessoas muitas vezes não precisam de clínica, precisam de Jesus. Porque a clínica vai manter ele sem usar a droga por um tempo. Mas Jesus vem para libertar verdadeiramente. Irmão, quando eu era do mundão, eu enxugava uma cachaça. Quando eu queria, ficava um tempo sem beber. Mas logo lá na frente, eu não conseguia resistir e caía. Por quê? Porque parava por si mesmo, mas não tinha recebido a verdadeira libertação. E essa é a diferença. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, irmão, a gente não precisa muitas vezes. Às vezes, irmão, melhor, para ficar de uma forma melhor para você entender. Às vezes a gente fica preocupado em internar as pessoas, mas esquece de falar de Jesus para ela. Talvez se a gente falar de Jesus para a pessoa nem internada vai ser. Mas para isso, precisa ter os Pedro e João. E aí eu quero fazer uma pergunta a nós, irmão. Será que eu e você estamos prontos para dizer essa mesma frase que Pedro e João disseram? Olha para nós. Será que a gente está pronto para dizer para as pessoas que estão prestes a entrar dentro do templo: olha para nós? Por que isso? Irmão, sabe o que é interessante? É que ele vai pedir uma esmola para Pedro e João. Ele vai pedir uma esmola. Só que, irmão, nada adianta, ou melhor, pouco adianta a gente alimentar um mendigo, mas não falar de Jesus para ele. Porque Jesus disse: trabalhai, não pela comida que perece, mas para a comida que permanece para a vida eterna. Irmão, pouco vai, não estou dizendo que não é para fazer isso, mas pouco vai adiantar a gente dar um prato de comida, mas a gente não falar do pão que desceu do céu. E aí, olha só, se Pedro e João tivesse dado para ele só a esmola, ele ia continuar sendo coxo. Então não era de dinheiro que ele precisava, era de Jesus. Irmão, se eles dessem só a esmola, ele ia continuar sendo coxo.
Então, que a gente não dê só as esmolas, mas que a gente venha falar de Jesus. Porque o que mudou a vida dele não foi a esmola, foi Jesus. O que supriu a verdadeira necessidade dele não foi a esmola, foi Jesus. Porque com uma esmola você não faz uma cirurgia para andar. Com uma esmola. Então, Pedro e João não deu a ele o que ele queria. Pedro e João deu a ele o que ele necessitava. E aí, voltando lá para a pergunta que eu fiz. Será que a gente está pronto para dizer para os coxos que estão chegando na igreja: olha para nós? Porque esse olha para nós, agora, irmão, eles vão transformar a mente do coxo. Vão tirar a mente do coxo da esmola e apresentar para ele Jesus. Transformai o vosso entendimento. Agora eles vão fazer ele mudar de visão. Vão tirar a visão dele da esmola e apresentar para ele Jesus. Aí, irmão, olha só. Nós precisamos mudar a visão das pessoas. Fazer elas parar de olhar para a terra e começar a olhar para o céu. O que ele precisa primeiro, antes de receber o milagre, é a transformação na mente dele. É necessário as pessoas terem essa mudança. Por isso que ele diz: olha para nós. Porque ele parou de olhar assim e olhou assim. Porque ele é coxo, então ele está sentado. Mas Pedro e João estavam de pé. Então ele parou de olhar assim e começou a olhar para cima. Mudança de visão. Deixou de olhar para a terra e começou a olhar para cima. Irmão, quem olha para frente e vê Estevão, acha que ele é louco. Mas Estevão olha para cima e vê Jesus em pé à direita de Deus. Quem olha assim, vê Estevão e acha que ele é doido. Mas Estevão que olha assim vê Jesus, irmão. Mudança de visão. Só que aí é algo interessante. Irmão, agora, Pedro e João estão fazendo ele fazer uma troca. Do tesouro terreno, para o tesouro celestial. Eles estão dizendo: aí, não deposita a tua fé aqui, deposita no céu. E aí, o que é mais interessante? Versículo de número 5, aqui é tremendo. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Irmão, olha só. No versículo de número 4, eles vão dizer: olha para nós. E no versículo de número 5 vai dizer que o coxo olhou. O que eu aprendo com isso? Que a gente tem que saber o que fala para os outros. Como assim, irmão Dudu? Irmão, já pensou se Pedro e João diz para ele olhar, ele olha e eles não têm intimidade com Jesus para curar eles? Já imaginou a vergonha que eles iam passar? Então, irmão, que a gente venha cuidar com o que a gente fala. Irmão, antes de falar para o irmão, faz assim, faz assim, faz assim, faça você para ver se dá certo. Porque senão só vai restar vergonha para a gente. Porque eles disseram: olha para nós. E ele olhou. Então, antes da gente falar algo para alguém, a gente tem certeza daquilo que a gente está falando. Quando alguém perguntar a palavra para você, primeiro tenha certeza da resposta que você vai dar. Porque já pensou se você diz, a pessoa chega e diz: eu estou passando por isso, 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 aquilo. A gente só chega sem pensar e diz: jejua que passa. E vai que a pessoa jejua e nada acontece. Aí a pessoa muitas vezes não vai ficar frustrada com nós. Quem paga o preço é Jesus. Muitas pessoas deixaram a caminhada com Cristo
porque não fizeram um culto racional. Muitas vezes o falso pastor fala e a pessoa faz e acaba que não acontece aquilo que o falso profeta falou e a pessoa desconta em Jesus. Então, antes da gente falar algo, que a gente venha ter discernimento. Antes da gente dizer para alguém, olha para a minha maneira de viver, bote um espelho e veja como é que você está vivendo. Porque é aquela pergunta que eu gosto de fazer, irmão, se chegar alguém na porta do templo agora, for curado por Jesus, ela entrar no templo para adorar Jesus, e ela imitar o que eu fizer, ela vai para o céu ou para o inferno? Se ela decidir seguir a sua maneira de viver, vamos espelhar no irmãozinho tal, para onde essa pessoa vai? Céu ou inferno? Então, quando Pedro e João falam isso, olha para nós, eles sabiam o peso dessa palavra, o peso de ser exemplo, porque eles sabiam. E a gente, quando fala para as pessoas, mas eu sou assim, será que antes a gente coloca o espelho da palavra diante de nós? Para que a gente não venha escandalizar o nome de Jesus Cristo. E aí, sabe o que é interessante? Eu aprendo algo aqui. Versículo de número 6. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. O tema é, nos passos do Mestre. Pedro e João eram igual a Jesus, não tinha nada. Pedro e João não tem ouro nem prata, Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Não tem ouro, não tem prata. Mas sabe o que é interessante, irmão? Preste bem atenção. O dinheiro, se a gente não souber usar ele mais nos atrapalha do que nos ajuda. Primeiro exemplo, Simão, Atos capítulo de número 8. A Bíblia vai dizer que ele já tinha se batizado, ele tinha dinheiro e quis comprar o dom do Espírito. Olha aí, o perigo de a gente ter o dinheiro e não saber usar. E sabe o que é interessante? Eu gosto de Pedro por causa disso. Pedro era o pastor da igreja. Então eu aprendo algo. Pastor que é pastor não olha para o dinheiro, mas sim para o coração da ovelha. Porque ele disse, o teu coração está em fel de amargura. Então pastor que é pastor não olha para o dinheiro, olha para o coração da ovelha. E a segunda coisa que eu aprendo, pastor que é pastor não olha para o dinheiro, mas exorta a ovelha ao arrependimento. Arrependa-te. Ore para que não venha sobre ti essas palavras. Aí, o segundo ponto do perigo do dinheiro. Já viu que talvez se Pedro e João tivessem o dinheiro, não teria acontecido o milagre? Porque, irmão, o coxo vai pedir prata e ouro. Só que Pedro não tem nem a prata nem o ouro. Então, talvez se Pedro tivesse, o milagre não teria acontecido. Mais ainda, se tivesse o dinheiro, talvez a pregação dentro do templo não iria acontecer. E mais ainda, talvez se tivesse o dinheiro, o testemunho que o coxo vai dar dentro do templo também não teria acontecido. Então muitas vezes o dinheiro, ele mais atrapalha do que ajuda, se a gente não souber usar. E aí olha só, irmão, olha só isso aqui, ó. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Irmão, a gente como discípulo tem o que para dar para quem precisa? Estou falando agora de poder espiritual.
Ele não tem nem a prata e nem o ouro, mas ele tem a unção sobre a vida. Aí lembra o que Paulo fala a Timóteo? Que é para ele exercitar o dom que ele tem, para que seja proveito para os demais. Irmão, e espiritualmente o que a gente tem para oferecer? Porque ele não tinha a prata nem o ouro, mas ele tinha a unção sobre a vida. E a unção que ele tinha ajudou o coxo. Então, falando espiritualmente, porque a gente sabe que uma árvore, ela não produz o fruto para ela mesma comer, mas é para alguém comer. Que fruto a gente tem gerado para alimentar os nossos irmãos? Qual é o fruto que a gente tem gerado para alimentar os irmãos? Porque quando uma laranjeira dá fruto, ela mesma não chupa da laranja. Serve para alguém vir até ela, apanhar e saborear a laranja. Então, espiritualmente falando, a gente tem gerado fruto para alimentar os irmãos? Porque a unção que está na vida de Pedro e João vai tirar esse homem da porta, vai botar ele dentro do templo. Irmão, o maior fruto que a gente pode ter não é o dinheiro da nossa carteira, mas é a unção sobre a vida. E qual é o fruto? Ou melhor, a gente tem gerado frutos espirituais para alimentar os necessitados. Não, porque Jesus, ele prepara a terra, ele dá a semente, mas ele cobra o fruto. Você vai ver isso lá em Mateus, quando ele vem numa sequência: o batismo de João, os 2 filhos, a parábola dos lavradores maus e as bodas do cordeiro. Tudo tem uma ligação espiritualmente falando. Mas aí o que me chama a atenção, para não tomar muito tempo aqui, é que ele diz que alguém preparou tudo, preparou a vinha e arrendou para os lavradores e saiu para longe. Só que no tempo do fruto, ele mandou os seus empregados para requerer o fruto. Só que aí chegou lá, mata um, apedreja o outro. Mas o interessante é o que ele vai dizer no versículo de número 43. Que o reino dos céus será tirado deles e será dado a uma nação que deu seus frutos. Então há um grande perigo quando a gente só recebe semente e não frutifica nada. O que a gente tem gerado espiritualmente para alimentar o próximo? Será que a gente tem usado os dons que a gente tem para alimentar o corpo de Cristo? Mas vamos lá, já estou me encerrando para o final. Já estou encaminhando para o final. Versículo agora, de número 7. E tomando pela mão direita, e levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Olha só, irmão. Ele vai estender a mão. Sabe por que, creio eu, que Pedro estendeu a mão para ele? Porque creio que Pedro lembrou que quando ele estava afundando, Jesus estendeu a mão para ele. Nos mesmos passos do mestre. Então olha só, irmão, eu e você fomos chamados para estender a mão a quem precisa. Mas é estender a mão para levantar e não para empurrar. Preste atenção. É estender a mão para levantar e não para empurrar. E aí sabe o que é interessante? O mais interessante de tudo nesse versículo está na parte B, a parte final. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. Irmão, olha só. Jesus vai nos capacitar para a gente levantar pessoas, mas é nossa obrigação ficar de mão dadas com elas até que elas se firmem sozinhas. Porque os seus tornozelos e pés se firmem. Então olha só, quando Jesus trazer um coxo e a gente for colocar ele de pé, a gente tem que ter
esse discernimento, que a gente vai ter que ajudar ele até ele poder caminhar sozinho. Olha só, eles não pegam ele pela mão, empurram, ou diz vai, não, eles ficam com ele de mão dada, até que ele possa se firmar e andar sozinho. Irmão, isso é ser discípulo, é pegar alguém pelas mãos e ajudá-lo até que ele possa caminhar sozinho. Irmão, a gente chegou até onde a gente chegou porque alguém segurou na nossa mão, segura na nossa mão até hoje. Então, o nosso papel é o quê? Fazer as pessoas se firmarem na presença de Jesus. E sabe o que é mais interessante? É o versículo de número 11, que vai dizer que depois que ele se colocou de pé e entrou dentro do templo, a Bíblia diz que ele se apegando a Pedro e a João. Sabe o que eu vejo aqui? A gratidão. Porque ele recebeu a cura, ele entrou no templo, mas ele não esqueceu de Pedro e João que os tinham estendido a mão. Porque, olha só, o cara ficou a vida inteira sem andar, já vou encerrar. O cara ficou a vida inteira sem andar, o que ele poderia fazer? Entrar correndo, deixar Pedro e João para trás, mas não, a Bíblia diz que ele se apegou a Pedro e a João. Irmão, isso se chama gratidão. Irmão, ele não esqueceu daquele que foi usado por Jesus para mudar a vida dele. Irmão, a gente só esquece daqueles que nos ajudaram quando a gente é ingrato. Irmão, o que mais tira a gente da presença de Deus é a ingratidão no coração. Porque não reconhece o que Deus já fez até aqui em suas vidas. Irmão, então se alguém foi usado por Jesus para nos colocar de pé, se apegue a essa pessoa. Seja grato a essa pessoa. Seja grato aos Pedros e Joãos que passaram em nossas vidas quando a gente estava no templo e não poderia adorar a Deus. Alguém teve que pegar. Irmão, olha só. Alguém pegou na mão dele, colocou ele de pé, ajudou ele a entrar e ainda ensinou ele a adorar. Porque o cara nunca tinha entrado dentro do templo. Irmão, dê valor àqueles que te ensinam a adorar a Deus. Irmão, ele foi grato. Sabe por que eu creio que ele recebeu o milagre? Porque Deus já sabia que ele ia ser grato. Às vezes, já vou encerrar, às vezes Deus não nos abençoa porque Ele sabe que a gente vai ser ingrato. Porque muitas vezes a gente faz os 9 leprosos. Vem até Jesus, recebe a bênção e vai embora. E nem o muito obrigado dá para Jesus. Irmão, que a gente venha lutar contra esse sentimento de ingratidão. Que a gente venha vencer esse sentimento de gratidão. E não se esqueça que alguns diziam assim, ó, eu acho que é ele. É parecido com ele. Mas ele disse, sou eu. Quer dizer o que? Ele estava dizendo aí, foi Jesus que me curou. Eu sou aquele que estava lá na porta e Jesus fez eu entrar dentro do templo. Irmão, que antes que a pessoa venha dizer, eu acho que é, a gente venha confirmar, sou eu. Amém? Seguindo nos passos do Mestre. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor, meu amado irmão. Eu havia falado aqui no princípio que vinha pão sem fermento, irmão. Glória a Deus, aleluia. Estava aqui com os meus pastores só degustando dessa palavra. Saboreando ela no espírito. É coisa boa, irmão. Meu Deus do céu. É uma coisa maravilhosa. Olha. Em outro lugar você não encontra isso, hein? Eu digo para você com certeza. Em outros lugares você não encontra isso. O que, pastor? Essa palavra que vem do Espírito. Essa coisa gostosa de se saborear, irmão.
Porque quando vem do Espírito, você saboreia ela, você entende? Você degusta, você se alegra no Espírito, entende? Por quê, pastor? Por causa da palavra, porque você sabe que é o Espírito quem está liberando. Então, é diferente, irmão. Quando vem do Espírito, é diferente. Então, nós somos privilegiados, irmãos. Privilegiados por sentarmos nessa mesa, na mesa desse ministério que faz parte do reino de Deus. E nos alimentarmos de pão sem fermento. Nos passos de Jesus. Estou até agora aqui dando gargalhada por dentro, irmão, no Espírito. Porque é algo maravilhoso. Você sente o gozo na alma, o gozo no Espírito dentro de você. Quando você ama a palavra, quando você entende, aprecia a cada texto da Escritura Sagrada. Eu falava para os meus irmãos, né? Para eles, porque a gente estava lá na casa do pastor Daniel, fazendo uma visita lá para a irmã Suzy e tal, dando aquele apoio, né, dando aquele amparo, aquele tipo de coisa. O missionário estava lá em cima pregando, a gente estava assistindo pelo YouTube, o missionário pregando lá, e a gente compartilhando da palavra de Deus, entende? Compartilhando. E eu falava para os meus irmãos, eu disse, rapaz, é o seguinte, né, se a gente puder espremer o texto, espreme o texto até Jesus te dar uma revelação ali. Espreme ele, né? Só não pode estuprar o texto, mas espreme ele até você receber algo de Deus ali, entende? Quer dizer, é meditar, é ficar em oração, porque isso é maravilhoso, irmão. Olha, é privilégio, irmão. Privilégio nosso, entende? Então, irmão Dudu, que o Pai te use a cada dia. Em nome de Jesus de Nazaré, que o Pai te use a cada dia. Entendeu, irmão? Porque a paralisia do irmão Dudu é uma paralisia que vai levantar muitos paralíticos nesse mundo. Pode ter certeza disso, irmão. A paralisia dele vai ser uma paralisia que o Espírito Santo vai usar para levantar muitos paralíticos nesse mundo. Pode ter certeza disso, absoluta. Em nome de Jesus. E que Deus te use a cada dia, irmão. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém, meus amados? Glória a Deus. Quem veio aqui orar em nome de Jesus? Aos amados irmãos ali pelo YouTube, né? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu estava aqui me esquecendo, né? Porque é algo maravilhoso do Espírito. Mas eu te espero amanhã em nome de Jesus Cristo, a partir das 12 horas, programa Meio-Dia com Jesus, meu amado irmão. Você sintonizado e recebendo mais deste pão sem fermento. E no domingo temos aqui também pão sem fermento para alimentar a sua alma. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória. Se coloca de pé, meu amado irmão, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.